Que história é essa de que o amor, o perdão e a tecnologia vão nos levar para outro planeta? Natural de Belo Horizonte, a obra do FBC teve um boom tardio se a gente pensar que ele foi um nome tão central naquela cena que se formou entre 2015, 2016 e 2017 aqui no Brasil. Mais ainda, se a gente pensar que ao mesmo tempo em que fazia parte de toda aquela diversidade que finalmente ganhava algum holofote nas redes, o Djonga, por exemplo, sempre se referia a ele como uma espécie de mentor, ele estava naquele segundo Poetas no Topo, onde o Rafa Moreira transformou em trap um beat de boom bap e abriu definitivamente as portas para os artistas brasileiros começarem a escrever de outras formas. Ao mesmo tempo que tudo era muito novo, os números, as páginas, essas novas formas de consumir o rap digitalmente, quando a gente ainda falava de Suicídio, DV, Rapbox, o FBC já tinha um corre de uns 10 anos e repetia sobre a importância de saber o que já foi rimado antes. Ele falando sobre Book of Rhymes, o livro de rimas, segue uma memória super marcante daquela época pra mim. Jogo de palavra, tá ligado? Não precisa estar enterrado pra ser rap de raiz, tá ligado? Como esse elo entre o que já era verdadeiro, falava sobre matéria-prima, Dom L, parte 1, e o que começava a ser testado nesses novos ambientes digitais, eu adoro essas anedotas que vão surgindo com o tempo, como o Beri Remur contando de quando o McAllister jogou um som do Kodak Ninja e Urso Mandarim no grupo do Zap do Poetas e só o FBC gostou. Ele continuaria experimentando em todos os seus álbuns lançados dali pra frente, em músicas como Superstar, Se Eu Não Te Cantar, o trabalho dele no Best Do com a Isa Sabino, todos trabalhos excelentes e que indicavam essa vontade do artista de tentar tudo que estava ao alcance dele. Até a parceria com o Vore em Baile, outro artista gigante, onde a partir dali definitivamente a carreira do FBC se abriu para todo e qualquer tipo de som possível. E curiosamente foi só então que a parada estoura a bolha de vez. Hoje o FBC tem um dos trabalhos mais atípicos que a gente vai esbarrar aqui no nosso rap, e eu imagino a surpresa que muita gente teve do tipo, o que é isso que o FBC anda fazendo quando caiu num dos clipes dele nos últimos meses. O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta é o nome desse projeto mais recente dele, e é o que poderia significar isso tudo que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Esse aqui é meu salve pros molequinhos que pinta o cinza de preto fosco da cidade, tá ligado? Vou gastar no rap o meu compromisso, não na merda de outro serviço. Como disputar emprego com playboy, acorda tarde, faculdade, casa própria, herdeiro de merda. Saco cheio dos artistas e suas artimanhas, frases fanhas, pobre rap tem passado uma fase estranha. Meu bairro é simples, não tem asfalto, mas meu tênis valeria um assalto. De querer os cria da VIP vai de cava em tudo que é luta de classe, de causa. O incrível é que em todas eu via você. Online por aí, madrugada maldita. Antes de ir pro vídeo, eu queria rapidinho avisar pra vocês que simultaneamente ao lançamento desse vídeo aqui que vocês estão assistindo, tá saindo junto pros apoiadores do canal o último vídeo da trilogia sobre Yu Hakusho que o Otávio vinha produzindo em paralelo com esse. A gente chama de apoiador quem contribui na nossa campanha de financiamento com 5, 10, 50 reais lá em apoia.c/quadro-em-branco, que é literalmente o que sustenta esse canal. A gente não existiria sem essa campanha, o YouTube paga uma merreca pra gente, e contribuindo por lá com o menor valor que seja, tu já tem acesso aos vídeos que a gente tem prontos antes deles saírem aqui no YouTube. Tem live com os apoiadores do nosso Discord também. Na live agora de novembro a gente vai fazer uma apanhada exatamente da carreira do FBC, desde as primeiras faixas dele ali na internet. Muita coisa que eu acabei cortando desse roteiro, trocando ideia ao vivo ali com o pessoal. Então vem fazer parte da nossa comunidade e pensem que no lugar desse aviso aqui eu estaria fazendo alguma publi de caráter duvidoso. Então pra gente não ter que fazer isso, apoia.c/quadro-em-branco. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Com fortes influências de house, dance music e Jorge Benjó, o primeiro contato que a gente teve com essa nova proposta sonora e estética da FBC foi com o lançamento do clipe Químico Amor, que já é uma ideia curiosa de gravar o clipe inteiro em plano sequência, que eu tô cortando aqui para motivo de ilustração, que começa com esse plano aberto da cidade como se dissesse que essa história poderia se passar em qualquer bar, na janela de qualquer um daqueles prédios lá fora. E o mais curioso é que o próprio FBC praticamente não aparece no clipe, ele entrega quase que a totalidade da duração da música para a performance dos dançarinos e para toda essa aparelhagem envolvida, o cenário milimetricamente iluminado, o movimento constante da câmera. Ele mesmo só vai aparecer como bartender nos segundos finais do clipe, como se servisse, fazendo uma analogia, aquela combinação de sons que ele sabe que é gostosa ali na mesa, para então, ao som da música, despertar na gente uma série de sensações. Uma combinação que é gostosa ou que vai nos chapar, pelo menos.
Essa intenção de despertar nossos sentidos vai ser como uma instituição dentro desse álbum, uma música que, mesmo através desse ruído das redes, carrega uma capacidade de comunicar com a gente na medida que nos transporta para um outro tempo, para um outro lugar, para outro planeta, para determinado estado de espírito, esse estado químico, porque não, como a música vai dizer. Inclusive essa letra da música pode soar super simples, principalmente se a gente comparar com o tipo de rap que ele já fez no passado, mas é um trabalho igualmente sofisticado se a gente pensar que a ideia aqui é que todas as palavras venham hipercarregadas de sentidos e estímulos. A gente não só escuta o que ele diz, mas escuta essas palavras imaginadas dentro desse determinado estado de espírito, a partir desse universo infinito da fantasia que ele embarca. Foda-se o laudo, foda-se o médico e o policial. Então se ele está buscando acompanhar esse frenesi, como ele fala na letra, enquanto narra essa relação de dependência que ele descreve na música, esse relacionamento regado à droga, essas pistas jogadas na música como se traduzisse um certo estado de agitação da nossa mente, é daí que ele vai trazer as linhas seguintes sobre laudo e tratamento clínico, um tipo de extrapolação do sentido das palavras, que pode significar muita coisa dentro desse conjunto. Parece sugerir, por exemplo, uma relação entre a maneira com que a gente está exposto a esse hiperestímulo e as discussões de hoje em dia sobre o estado da nossa mente e das nossas relações. Se está ficando confuso demais, calma que eu vou explicar melhor. O FBC vai trazer muito no discurso do álbum esses elementos virtuais, palavras como online, unfollow, vai falar sobre stories, Instagram, Kindle. Então eu acho que um bom ponto de partida pra gente discutir o álbum é dizendo que, entre muitas outras coisas que ele pode ser sobre, o álbum com certeza fala também de internet. Dessa perspectiva, eu acho brilhante a solução visual do principal clipe que acompanhou o lançamento do álbum, da faixa Madrugada Maldita, que começa apresentando o artista no que parece ser o canto de algum cômodo, mas com o chão e as paredes vazadas, quase como se ele flutuasse sobre a luz apontada para ele no fundo. É como se, sentado nesse lugar e tempo abstratos, que não existem, é como se ele pudesse estar aguardando ali por toda a eternidade, envolto ali pela própria música, e só levantasse, só se transformasse em ação, movimento, a partir do momento em que a gente dá play no vídeo. A primeira expressão que surge são os instrumentos, artesanato tão cuidadoso desse álbum, e então o corpo, a dança que faz ele se mexer. E só então vai entrar a letra da música, mais uma vez falando sobre vacilo, sobre relacionamento, temas absolutamente relacionáveis que alguém pode chamar de superficiais, mas, enfim, são os únicos que dizem respeito a todos e apenas a nós mesmos. Nossas relações, nossos sentimentos, esse som para nos livrar do perigo do textão, para fazer uma brincadeira. Toda essa sensação de flutuar perdido em meio ao fluxo de informações vai se ligar com essa nossa experiência digital que eu vim falando, online por aí, Madrugada Maldita, essa viagem pelas redes que a gente provavelmente já estava quando acabou caindo no álbum do FBC, seja por esse vídeo, ou sei lá que caminho a máquina, o algoritmo fez para te jogar aqui, e é daí que a música parte. Esse seria só mais um encontro entre a gente e o artista, todos esses sons, encontro esse passageiro e valioso em uma igual medida. Passageiro na medida em que ocupa nosso tempo entre o scroll, uma imagem, um vídeo e outro na rede, valioso nessa capacidade de nos fazer viver, perceber, experienciar esse momento que não tem qualquer função objetiva para além do que a gente conseguir imaginar ali sobre a música. As formas ali no clipe se tornam alucinógenas, clássicas, fantasmagóricas. A forma de um rapper, a forma de um saxofonista passam em ângulos e direções e texturas e sobreposições impossíveis ali naquele preto da tela, que vale dizer sempre reflete nós mesmos, que é a gente que está na frente da TV, do computador e do celular em nossas mãos. É o nosso olhar e o nosso ouvido que dá sentido para tudo aquilo. Todas essas formas acabam sendo também projeções de nós mesmos. Tanto a música é um fruto dessa viagem da nossa cabeça em mais uma madrugada iluminada por telas de todos os lados, como também nosso encontro com a obra do FBC representado nessa paranoia. Assistindo algumas entrevistas, eu acho que dá pra dizer que o FBC se apoiou em duas grandes convicções na composição desse álbum. Primeiro, a ideia de que já se experimentou tudo, de que tudo já foi feito com a música, que o que é possível fazer com a música sempre volta de alguma forma para as 12 notas que existem, e nada de completamente original, de novo, vai ser criado do zero. A outra, eu diria, é a ideia de que, fazendo o que for, rimando ou cantando na proposta desse álbum, o FBC ainda seria, no fim das contas, reconhecido como um MC. Eu vou deixar essas duas ideias no ar pra gente ir amarrando aos poucos. O FBC também vai ter essa característica bem forte nos trabalhos dele, e Baile eu acho que é o grande exemplo, de sempre tentar amarrar as faixas do álbum em algum tipo de história, nesses personagens cheios de defeitos e contradições que ele inventa para cada álbum, que se por um lado permite que ele invente qualquer coisa, afinal, isso que a gente tá ouvindo pode ser a música de um tempo e de um lugar que a gente não tá agora, mas que a gente é transportado para lá quando ouve, pode representar o sentimento de algum personagem, resumindo, dá essa liberdade pro FBC soar como absolutamente o que ele quiser. Por outro, esse artifício talvez indique também para que direção a gente deva olhar.
Seus personagens, muitas vezes, partem dessas realidades violentas, são cheios de uma agressividade, assim como colocam pra fora suas fragilidades, seus defeitos, suas paixões, um eu lírico que precisa lidar com essa série de sentimentos extremos, essa mente perturbada por um excesso de tudo, de culpa, de propaganda, de outras narrativas. Mas o que eu quero destacar aqui é como essas histórias sempre têm um ponto de partida. A gente pode escutar como bem entender, é claro, mas ele faz questão de dizer que esses sons partem de um determinado contexto, de uma certa perspectiva dos eventos narrados ali, que é basicamente a desculpa do artista para imaginar, através da rima, dos instrumentos, das distorções, como transformar em música aquela única sensação que parecia importante para ele naquele momento. E se de alguma maneira aquele sentimento também fizer sentido pra gente, e ele sempre faz, a gente vai entender o que a música tá querendo passar. Mas é importante aqui a afirmação dessa ideia de que toda essa experiência do álbum sempre existe em relação a algo em primeiro lugar. Se tudo já foi feito, se o artista não é capaz de produzir nada de novo exatamente, ele ganha vida através de como reorganiza esses sons já existentes para contar a história dele. Por isso essa ideia do artista como um tipo de andarilho no meio daqueles sons e sensações. Essa pegada meio malandra, meio misteriosa da FBC, uma estética de bar, meio mafioso, sempre à espreita, se apoia na história, nas transformações da disco music. Como isso se relaciona com as transformações que o artista passa agora, que a música periférica, popular e, por que não, rap passam agora. Um exercício de imaginação que na obra do FBC foi se tornando cada vez mais elaborado, ao ponto de nos levar para esse universo de décadas atrás, mas estranhamente futurista ao mesmo tempo. Pensa uma arte do futuro porque essa é a única forma de pensar uma arte do agora, onde a forma com que se percebe, se recebe, se consome aquilo, os sons e as imagens do nosso dia a dia, só vai ficando cada vez mais maluco. E se os problemas são reais e o dinheiro é fictício, todo o recurso do projeto vai ser destinado para deixar isso aqui mais expressivo, levar nossa mente para ainda mais longe, para o espaço, para o futuro, esse lugar que é da arte, da imaginação. Atmosfera do amor. Algumas passagens dentro do álbum podem significar o que são literalmente, tanto quanto completo oposto. Uma fala sobre disciplina, autocontrole, pode significar algum tipo de instabilidade também, de insegurança, uma tentativa de convencer a si mesmo. O desejo é sempre de atravessar essa superfície, o interesse é no que escondem as pessoas, nossos tiques, nossos depoimentos, nossas relações. O que pode estar passando na cabeça de alguém que fala, que mostra pros outros que tá bem. Dormi bem, 8 horas de sono. Eu estou preparado, pronto para cumprir as minhas funções. É interessante pensar como, entre os muitos enfrentamentos sobre os quais o rap ensinou o FBC a respeito, também estava entre eles a ideia da performance. Enfrentar não só os discursos, mas também a máquina, o olhar, a câmera que captura aquele único lado dele como se fosse sua totalidade. Esse paradoxo, ou dilema das redes sociais, onde o mundo, as marcas, o algoritmo demanda que a gente se expresse, mostre a nossa melhor versão o tempo inteiro, mas essa expressão, ainda que nos defina completamente, é sempre um fragmento de nós mesmos, que vai ser observado e analisado e medido em toda a sua utilidade por curtidas e visualizações. O paradoxo é que não existe coisa mais tentadora, assim como não existe coisa mais desesperadora do que tentar se expressar hoje em dia, onde nossas relações foram reduzidas a um arrastar pro lado. E se tudo é fragmentado, se a gente vê o outro a partir de fragmentos, falsas verdades, o papel do artista é também juntar esses cacos, encontrar o que de humano sobrevive entre nós nessa relação com a máquina. Algo ali que diga alguma coisa sobre a gente e não só mapeie nossos hábitos de consumo para saber a melhor hora para oferecer um cupom ou qualquer coisa assim. O clipe da faixa Antissocial, montada a partir de recortes do conteúdo de muita gente diferente aqui da internet, vai discutir exatamente isso, cada um desses fragmentos de propagandas, do conteúdo de cada um ali. Na rede social a gente parece estar sempre nesse estado de propaganda da gente mesmo. Isoladamente podem soar como desconexos, universos completamente diferentes entre si, mas o sentido nasce exatamente da maneira com que isso é organizado. Daqui, o algoritmo do celular vai nos mandar para onde? O que sobra do mundo para nós agora que tudo é gravado, exposto, jogado em uma plataforma? O que a gente ainda tem em comum? Se os algoritmos nos induzem a enxergar no outro só aquilo que serve pra gente, será que ainda é possível se conectar? Quando a gente vê o FBC depois dessa viagem pelo feed do celular dele, quem é aquela pessoa? Mais uma vez, ele só aparece no final do clipe e isso não é por acaso, porque ele assume que o que a gente vê quando olha para a imagem dele ali é resultado dessa soma, do que a gente imagina a respeito de tudo que a gente acabou de ver. Desafiar o que ele próprio, o FBC, é para as outras pessoas, nesse álbum é tanto um ato de coragem quanto de entrega, essa disposição para desaparecer no processo, se tornar arte, pura música e por isso mais humanizado do que nunca.
Pra cada olhar vai existir um FBC ao mesmo tempo em que ele nunca deixa de ser a mesma pessoa. Tudo coisa na nossa cabeça. Eu amo que tem uma faixa com o Nil nesse álbum porque eu posso mais uma vez citar aquele meu vídeo sobre o álbum dele, que foi um vídeo que me ajudou a entender muitas das coisas que eu tô conversando aqui. Se chama Explorando o Mundo em Busca de Sentimentos aqui no YouTube, e lá eu falo sobre essa parada de como o artista fazer sobreviver uma voz interior nessa geração onde as plataformas que são donas dos sons, da distribuição, ditam os hábitos de consumo, sabem tanto sobre a gente que fazendo sempre a mesma coisa, literalmente um robô é capaz de escrever por ti. Mas se tu pegasse todo o trabalho do FBC e jogasse numa inteligência artificial qualquer, nunca sairia esse álbum. Ele discute nossa relação com as redes, sem dúvidas, mas tá sempre desafiando esse algoritmo. É um álbum que, numa outra relação que eu faço com o trabalho do Nil, se equilibra nessa linha tênue entre ser uma parada quase terapêutica nessa imprevisibilidade, na capacidade de despertar nossos sentidos mesmo, de nos oferecer essa possibilidade tanto de colocar tudo pra fora quanto de olhar pra dentro, esse aspecto de cura, esse artesanato cuidadoso dos sons, de ritmos que nos são familiares de outros espaços e de outros tempos, e talvez sejam eles que a gente discute no futuro. O algoritmo que nos trouxe aqui dessa vez a serviço de nos fazer viajar, nos trazer pra essa dança, pra esse show. Quanto pode ser uma experiência completamente caótica e provocativa, pancadaria sonora mesmo, que busca expor, acentuar, extrapolar esse ruído, essa ordem sempre um pouco desconfortável de como se expressam nossas trocas através da rede. Onde tudo vem acompanhado de um discurso, onde o que vai ser reproduzido antes e depois do que a gente acabou de ouvir, que tipo de anúncio, propaganda, ideologia, não só importa, como transforma completamente o sentido daquilo. A escolha incrível que esse álbum faz é a de propor esse espaço aberto, assumidamente ficcional, onde absolutamente qualquer coisa pode acontecer e o que importa é o que a gente sente a respeito, mas que ao mesmo tempo conta uma história, sugere um norte. Como o próprio FBC vai dizer, esse cara que a gente vive esbarrando por aí em tudo que é luta de classe, enquanto MC, o posicionamento dele sempre vai chegar antes dos sons. Uma história, um relato, sua arte como um ato de resistência, de afirmação da existência dele. Transitando completamente entre essas diferentes personas, o MC, o cantor, o instrumentista, se nada é exatamente original, essa voz interior que a gente falou antes se manifesta não no que ele cria de novo, mas em como reimagina esses elementos para fazerem sentido para a história dele, para a maneira com que nos relacionamos com a música hoje em dia, com as plataformas, com o nosso tempo. É uma coisa que eu discuto muito nos meus vídeos sobre K-pop aqui no canal, onde seguidamente uma ou outra coisa vai soar familiar, mas cada grupo sempre reivindica a sua forma de encarar esses elementos, o que para afirmar essa existência deles enquanto sujeitos, isso significa ali em cima do palco. Vai ser muito comum, e eu citei isso lá no meu vídeo sobre a Sumi, uma das minhas artistas favoritas de hoje em dia, os idols dizerem que não fazem estilo X ou Y, mas o seu próprio estilo. E vocês podem ver como o discurso mais comum sobre K-pop é sobre essa ser uma música enlatada ou qualquer coisa do tipo. A gente vive num tempo onde precisa reafirmar nossa humanidade o tempo inteiro. Não esperem por mais um álbum de dance music, de Miami Bass, mas sim um álbum do FBC, que pode ser qualquer uma dessas coisas. Qual a chance? Eu te achar no Insta e te mandar DM. Mesmo nas várias faixas que ele praticamente entrega pro Abot no álbum, se sente o tempo inteiro essa voz do FBC guiando o trabalho. E parênteses pro fato de que o Abot lançou o álbum mais maluco do ano, que também tem participação do FBC, e olha quem tá afirmando isso é alguém que acompanha K-pop regularmente. Toda noite é a parada mais divertida e interessante que eu vi esse ano, mas esse é assunto para outro vídeo. É como aquela ideia que o Kendrick mandou sobre ter percebido em certo ponto que, nas premiações e eventos que ele participava, era mais importante para a carreira dele simplesmente estar lá de corpo, aparecendo, posando para uma foto do lado de alguém, do que realmente fazer música. Como se antes de ligar de verdade para qualquer coisa que ele tenha para dizer, essa intrincada rede de marcas, dados e algoritmos quisesse simplesmente devorar a imagem dele. Se a sina do artista é desaparecer de um jeito ou de outro, basicamente dá para dizer que o que o FBC faz aqui é desaparecer com elegância. Não tira os olhos nesse telefone. E essa comparação com Kendrick também não é exagerada. Nesse último trabalho dele, e tem vídeo sobre aqui no canal também, ele vai falar de tudo que precisou fazer para levantar a grana, para ter o simples direito de ser representado, sobre favores que vêm atrás de favores e chega uma hora que tu já não consegue mais dizer não. O álbum dele também vai ser muito sobre cura, sobre aprendizado, arrependimento, sobre esses milhares de olhares sobre cada mínimo defeito nosso, sobre como nem seu melhor lado teria sobrevivido se ele não tivesse aprendido a se perdoar por milhares de vezes. Odeio sua opinião, o FBC vai dizer, nesse álbum que não por acaso termina com uma faixa chamada Desculpa. Tem vergonha por acreditarem que só pessoas mas pedem desculpa.
Sabe, esse aqui é literalmente meu sustento hoje em dia, mas eu recebo muitos comentários de gente que trabalha em outros lugares, com outras coisas, que diz nem ter tempo pra pensar sobre o que tá ouvindo hoje em dia. Muita gente que só vai clicar nisso aqui pra ver o que é isso que o FBC anda fazendo, como mais um dado nessa teia de informações, essa dinâmica de influência das redes, mas que vai acabar esbarrando nesse trabalho tão fácil de se enxergar ali nele, que trata exatamente dessa angústia que nos faz perder o sono e, consequentemente, horas no celular até cair numa música do FBC e encontrar exatamente aquele conflito, aquela angústia com a qual a gente não estava conseguindo lidar. Um paralelo que a gente pode fazer com a capa do álbum, onde o artista segura esse globo de festa, que é o mundo e também espelho em todas as direções. Um álbum que, se de um lado vem para nos acolher, dizer que tá tudo bem, que essa é uma ferida do mundo, que tá todo mundo passando por isso junto, de outro vem para nos acordar dessa letargia, dessa sensibilização, onde tudo se resume a dados e números, onde a gente não percebe o outro fora do que a gente quer que ele seja. Muito mais do que nos dar uma resposta, é um álbum disposto a sentir, a crença de que, colocando esses sentimentos para fora, nossos amores, nossas imperfeições, a gente ainda consiga se comunicar de alguma forma. Metódico, sofisticado, mas imprevisível e descontrolado. Uma música para se libertar que tenta não só enfrentar esse controle da máquina e das corporações através do amor, do perdão, mas também da técnica, da tecnologia, que carrega todo esse brilho que às vezes nos ofusca, às vezes chama nossa atenção, mas que no fim das contas não passa de um reflexo de nós mesmos. Como o FBC falou em uma outra música, em um outro tempo, de um outro lugar, lá para 2016, o bom de estar na luz é refletir. Meu sonho é fazer parte do todo. Ela tem internet ou não? E se tem, por que não responde? Meu nome é Henrique e esse roteiro acabou ficando gigante, se tu imagina a trabalheira que deu pra editar isso aqui, o que é engraçado de falar porque eu tô gravando antes de editar, mas eu já sei que vem por aí. E mesmo assim eu cortei muita coisa, então só queria lembrar pra vocês que agora em novembro vai rolar nosso encontro dos apoiadores lá no Discord do canal, onde eu vou trazer tudo isso que eu deixei de lado, então corre lá em apoia.c/quadro-em-branco, vai estar aí na tela em tudo que é lugar, que ainda dá tempo de participar e a gente também precisa pagar as contas de algum jeito. Conto com vocês e até!